Bom, agora, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Para quem está aí comigo, eu queria fazer uma pergunta. Queria saber o seguinte, vocês estão colocando assim, na prática, no dia a dia de vocês conseguem colocar a terapia do banho como um hábito? Eu queria fazer essa enquete aí com vocês, ao vivo aqui, para a gente poder saber por que eu estou perguntando isso, tá? Eu faço muito atendimento, né? Atendimento online, personalizado. E dentro dos meus atendimentos, eu utilizo a terapia do banho como um dos recursos. Eu uso a psicoaromaterapia, a gente usa a roda dos aromas, eu uso os óleos essenciais, claro, mas eu uso muitos produtos artesanais e uso a terapia do banho, tá? E eu queria saber quem de vocês aí que estão assistindo aí comigo, enfim, me responde aí, por favor. Vocês têm um hábito, estão com o hábito realmente de usar a terapia do banho, né, no dia a dia de vocês? Responde aí pra mim. Olha lá, a Márcia tá dizendo... Não, peraí, a Claudinha tá dizendo que ainda não. Claudinha, vou puxar suas orelhas, hein? Brincadeira. A Márcia, comecei agora através de você, achei o máximo a ideia. A Raquel ainda não. Raquel? Não acredito que você não coloca ainda a terapia do banho no seu hábito diário, na sua rotina diária. Flavinha também, obrigada minha linda, que bom que você tá aí, viu? Também não, né? Também não. Então, isso tudo é uma coisa, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Por quê? Porque muitas das pessoas que entram em contato comigo, elas adoram o meu conteúdo. Adoram a questão da psicoaromaterapia, da terapia do banho, elas, né, enfim, participam bastante, elas interagem bastante. Mas o que acontece? Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas não têm o hábito de fazer a terapia do banho todo dia, ou pelo menos um dia na semana, ou a cada 2 dias, né? Ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, ou só no final de semana. E isso é curioso porque as pessoas, elas sabem assim, o benefício, né? Você vê, todas as minhas alunas, enfim, as pessoas que estão comigo, sabem o benefício. Eu passo isso para vocês diariamente através do meu trabalho e através da minha própria realidade. E mesmo assim eu continuo vendo que as pessoas não incluem, né, essa rotina, né, esse hábito da terapia do banho. E por que essa minha curiosidade? Porque é mais um motivo pelo qual eu continuo trabalhando. É mais um motivo pelo qual eu bato aí na porta de vocês, quando vocês me permitem, né? Para dizer, funciona, gente, dá certo, vocês podem mudar o astral, vocês podem mudar, enfim, toda a sua carga energética, o que pode acontecer. Tem tanta coisa que pode ser mudado com a terapia do banho. Mas o mais importante, sabe o que é, gente? Eu vou contar para vocês. O mais importante é a consciência. A maioria das pessoas, até mesmo quem compra meus produtos aqui nos Estados Unidos, porque infelizmente eu não consigo vender no Brasil, não tem essa consciência, sabe? A consciência dos benefícios, a consciência do porquê fazer, a consciência do hábito diário mais saudável. Então, a consciência do que é uma terapia do banho, o que são os banhos terapêuticos, é muito importante. E é por isso que eu trouxe essa live hoje, porque muitas das pessoas que entram em contato comigo também, seja para atendimento, seja workshop, seja para conversar, seja para falar sobre a psicoaromaterapia, por falar de óleos essenciais, dos benefícios, elas não entendem muito bem a diferença entre banhos, vamos dizer assim, terapêuticos e banhos aromáticos, ou seja, produtos terapêuticos e produtos aromáticos, tá? Então, esse é o foco realmente da nossa live de hoje, e eu vou contar um pouquinho de uma história da minha própria vida para vocês, porque eu acho interessante essa conexão, né? Do que a gente escuta para o que é realidade. Então, eu tô aqui, pessoalmente, ao vivo, falando para vocês que
eu passei por esse processo. Eu passei também por esse processo de primeiro não ter a consciência, né? Como eu falei, porque a consciência ela veio conforme a minha dor, conforme a minha realidade, conforme a minha rotina, conforme todo esse processo realmente de desenvolvimento, né? De cura pessoal. Mas além disso, foi muito interessante quando eu percebi que é como se fosse um estalo, sabe? É como se eu tivesse, liguei o botãozinho e a partir do momento que eu fiz essa ligação, a minha consciência em relação a isso mudou. E é por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que a minha empresa se desenvolveu, é por isso que hoje eu sou uma empreendedora, é por isso que hoje eu vendo produtos, é por isso que hoje eu ensino, que eu sou professora, que eu, né, dou aulas online. Então, e faço os atendimentos, ajudando as pessoas também a terem essa consciência através de um atendimento personalizado. Então, o objetivo realmente dessa live é mostrar para vocês a consciência, tá? Imagina como se eu estivesse colocando a consciência dos produtos terapêuticos e produtos aromáticos no mundo artesanal. Porque as pessoas às vezes não têm essa mentalidade, né? Elas não conseguem entender muito bem essa diferença, tá? Bom, a Flavinha colocou aqui, eu não tenho banheiro em casa, um banho comum faz o mesmo efeito? Faz o mesmo efeito, tá? É claro que um banho de imersão, ele é muito mais profundo, tá, Flavinha? Ele é muito mais profundo. A sua pele vai permanecer muito mais em contato com os produtos, com os benefícios, com a água. O seu tempo de me time, né, que eu chamo que é o seu tempo pessoal, é muito maior quando você está no banho de imersão. Mas você pode fazer essa terapia como os escalda-pés, que são os banhos dos pés. Você pode fazer no banho de imersão, que seria o banho de banheira. Você pode fazer através do banho de chuveiro, e você pode fazer o simples de lavar o rosto, que é o banho do rosto que eu chamo, que já é um processo de banho. Na verdade, as meninas até me chamam de rainha do banho, porque tudo que envolve água eu chamo de banho, tá? Então vamos entender esse processo, porque eu acredito muito no poder da água, né? Tanto no sentido de cura, quanto no sentido de hidratação, quanto no sentido de limpeza energética, de limpeza mental, né? Então eu acredito muito nessa conexão. Então o que me faz acreditar? É o banho dos pés, o banho do rosto, o banho de imersão, o banho de chuveiro. Todo tipo de banho, gente, todo contato do seu corpo com a água, ele transforma. Ele transforma, mas o que é necessário? Foi como eu falei da live anterior, né? A gente até debateu sobre isso. Quem tiver interesse, a live tá no meu IGTV, pode ir lá, tá? Para poder entender um pouquinho mais sobre esse tópico. Mas é uma questão de você ter o profissional correto, ter o conhecimento correto para aplicar realmente um protocolo da terapia do banho corretamente, porque não adianta. Às vezes você entra na internet, tem receitas de banhos terapêuticos, mas esse banho terapêutico ele é universal. Não que ele não seja benéfico, não que ele não vá te fazer bem, mas depende muito da sua trajetória, depende muito da sua personalidade, da sua realidade. É por isso que eu foco muito na consciência e na personalização. Tá? Mas depois, Flavinha, se você quiser, a gente conversa mais sobre isso. Acho que eu consegui te responder mais ou menos, né? Assim, consegui enfim, te esclarecer, né? Um pouquinho sobre essa diferença. Mas você consegue sim, tá? Todos os banhos, eles têm um efeito, talvez uns maiores, outros menores, mas o efeito, ele permanece, tá? Eu vou contar uma história para vocês que é muito assim, é engraçada, mas na época não foi não, tá? Então fica aí comigo para você poder rir um pouquinho comigo e depois a gente a gente vai alterando. Quando eu comecei, né, quando eu decidi realmente essa coisa de ter uma empresa, de começar a ser empreendedora, de querer ser aromaterapeuta, né? De começar a vender produtos artesanais, essa coisa da terapia do banho, quando tudo isso começou a entrar na minha vida, né? No meu coração, na minha mente, enfim, eu, na verdade, não tinha a menor noção para onde que eu ia, tá? Então, se você que tá aí, ou que vai assistir essa live depois, enfim, pensa... Puxa vida, eu adoro aromaterapia, eu adoro produtos artesanais, adoro produtos de banho, ou um ou outro, né? E eu quero juntar isso, eu quero ser feliz fazendo isso. Eu te digo, é possível. É possível quando a gente quer, quando a gente corre atrás, quando a gente tem determinação. Não é fácil,
tá? Não é fácil. Todos os dias é muito, assim, é um passo a passo realmente nessa questão do empreendedorismo, ainda mais por ser sozinha fazendo tudo. Então, tudo sou eu, faço as postagens, os conteúdos. Agora que eu tenho uma pessoa que me ajuda, a assistente Pamela, que eu super recomendo, que ela é um doce de pessoa, me dá tanta ajuda, me socorre. Às vezes eu tô desesperada, eu falo com ela, ela vai e me ajuda. Enfim, somos um time. Eu brinco até com ela, eu falo, porque nós somos duas, né? Mas parece que nós somos um time. Parece que tem, sei lá, 100 profissionais trabalhando. Mas no começo não era assim, né, gente? No começo realmente era bem mais complicado, tá? Mas, de qualquer forma, a persistência e o que tinha aqui dentro me guiava para esse caminho. Então, o que acontecia? Eu começava pensando assim, puxa vida, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou ter o meu salário, eu sou fisioterapeuta, graduada, certificada, formada, né? Sempre trabalhei com massoterapia, na verdade, trabalho diretamente com a questão da drenagem linfática. Mas aquilo me passou e eu falei, bom, o meu intuito realmente era ajudar pessoas. Eu sou da área da saúde, eu sou da área que gosto de ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa criativa. Eu crio o tempo inteiro, a minha vontade é criar. Eu fico até meio perdida, porque às vezes eu vou para um lado, fazendo as postagens, por exemplo, da semana, daqui a pouco eu já quero ir para outro lado. E por quê? Porque a criatividade, ela aparece, né? Eu sou muito criativa. E aí, o que aconteceu no início da empresa, né? O que aconteceu no início desse processo e que isso sirva muito de exemplo para vocês? Eu procrastinei muito, eu não colocava a empresa como prioridade, eu trabalhava, ao invés de 12 horas por dia, 10 horas por dia fazendo as coisas, eu trabalhava 1 hora. Gente, 1 hora por dia não dá resultado. A realidade é essa, não dá resultado. E qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei no sentido... É claro, existiram outras, tá, gente? Mas eu não vou entrar pra gente não fugir do nosso tema, do tema da live, ok? Mas qual foi uma das maiores dificuldades, vamos dizer assim, que eu enfrentei no início? Como eu comecei a vender produtos, na verdade eu nem comecei com atendimentos, eu nem comecei dando aula, eu não era professora. Eu comecei vendendo produtos artesanais. Eu era uma artesã que tinha conhecimentos em aromaterapia, porque na época eu nem era certificada ainda, tá? E com isso tem 6 anos. E com isso eu comecei a vender os produtos. Só que quando eu ia vender, qual era a ideia da Alessandra? Entrando no mundo da aromaterapia, estudando aromaterapia, vendo todo esse mundo mágico, né? Enfim, me certificando, ficando super feliz com todos os conhecimentos, estudos e livros maravilhosos que eu estava descobrindo. O que aconteceu, né? Eu botei na minha cabeça que todos os meus produtos iam ser brancos, eles não iam ter cor, e eles não iam ter essências sintéticas, e eles não iam ter nenhuma embalagem de plástico, nenhuma embalagem nesse sentido, né? Que não fosse... como é que eu posso explicar? Que fosse, assim, uma coisa boa para o ambiente. Então eu decidi que ia ser assim e ponto, porque eu estava entrando nesse mundo natural e eu não queria romper com isso. E aí surgiram algumas dificuldades. Por quê? Eu até anotei aqui, ó. Porque o cliente, né, o desejo do seu cliente não necessariamente é o desejo da artesã. Eu vou repetir. O desejo do seu cliente não necessariamente é o desejo da artesã, tá? No meu caso, né? O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ter uma certa dificuldade porque algumas pessoas entravam em contato comigo e falavam, olha... porque aqui nos Estados Unidos, gente, só um parênteses, as bombas aromáticas, que são conhecidas como bath bombs, elas não são naturais, ok? Elas têm lauril, elas têm químicas, elas têm corantes, de montes, assim. Elas são lindas, nada impede, eu não estou dizendo que os produtos não sejam bonitos, mas eles não são naturais, tá? Eles não são 100% naturais, eles não têm fins terapêuticos, porque... A gente vai entender um pouquinho lá pra frente, tá? Mas eu vou explicar essa questão de terapêuticos e aromáticos. Mas o que acontecia? Eu comecei a me deslumbrar com esse mundo, gostar do produto, mas aquilo me incomodava, porque eu estava, assim, naquele momento eu estava me tornando uma aromaterapeuta certificada.
E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, puxa vida, mas aí eu tenho que usar corante, mas aí a minha receita não é natural. Como é que eu vou vender isso se eu sou aromaterapeuta? Então aquilo entrou num conflito na minha mente muito grande. E o desejo do meu cliente não necessariamente era o desejo da artesã, né? Por quê? Porque a cliente queria a mesma bomba que a gente encontrava aqui. Ou seja, uma bomba colorida, uma bomba que tem lauril, que faz espuma, tá? Aquela banheira maravilhosa, cheia de espuma, de filme, né? Uma coisa assim, enlouquecedora. E só que na minha concepção, na minha cabeça, eu achava que a bomba não tinha que ter nada disso. E foi aí que eu comecei, porque eu comecei a estudar, comecei a criar, comecei a buscar receitas que fossem 100% naturais, porque eu não queria aquela bomba super com química. Só que aí eu entrei num certo processo, eu consegui, depois de muito estudo, depois de muitos erros, muita tentativa, muito dinheiro jogado fora, no sentido de material. Eu fazia a bomba hoje, no dia seguinte estava lá, toda assim, ó, caída, toda horrorosa. E aí eu não conseguia vender, eu não conseguia usar, não conseguia fazer nada. E depois de muita persistência, foi persistência, eu desenvolvi a minha própria receita, ou seja, uma receita autoral, 100% natural. Então a minha bomba aromática, por exemplo, ela não vai fazer aquela mega espuma na sua banheira, tá? Ela tem a espuma natural, natural dos próprios ingredientes que a gente usa. Mas ela não tem aquela bomba, aquela coisa, né, que fica igual filme, né, igual que a gente assiste. Mas eu tô super feliz com isso. Mas eu comecei a entrar, como eu falei, num processo em que as pessoas perguntavam, poxa, mas as suas bombas são só brancas? As suas bombas, elas não têm espuma? As suas bombas, às vezes, eu tenho que usar muito rápido por conta do óleo essencial ser volátil, né? Então você não usa essência, você não usa fixador? Não, eu não uso fixador. E o que eu tive que... não uso lauril também. E o que eu tive que me adaptar? Esse é o ponto entre você saber agradar o seu cliente e ao mesmo tempo agradar a você mesma. Porque numa empresa a gente tem que ter os dois lados. Hoje eu sou muito feliz pelo que eu faço, pelos atendimentos, pelas vendas de produtos, por ser professora, por encontrar alunos maravilhosos no meu caminho que se tornam parceiras e amigas, mas ao mesmo tempo eu também tenho que agradar o meu cliente. Então o que eu desenvolvi, gente? Isso fica como dica para vocês que querem começar o negócio de vocês, e eu acho que é muito interessante esse pensamento. Por quê? Porque você consegue abrir o leque de oportunidades para o seu negócio crescer e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade da sua realização pessoal e profissional. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu desenvolvi dentro do Aroma 2 linhas, tá? São 2 linhas de produtos. As linhas terapêuticas e as linhas aromáticas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou explicar para vocês.